que Deus vai entregar a tua mensagem. Você já se abaixe sua fronte nesse momento, vamos orar a Deus por esse momento, que nada tire a sua atenção. Pai querido, Deus santo, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem fluído o teu culto sobre nossas vidas. Neste momento, Pai, que a tua mensagem será entregue ao teu povo. Que o teu povo esteja atento neste momento, Pai. Que não haja distração, que não haja um impedimento, um bloqueio, Pai querido, mas que o Espírito Santo abundantemente, Pai, fale com a tua igreja nesse momento. Te pedimos nesse momento que esvazie o homem pecador e encha abundantemente com o teu Espírito Santo. E como falamos no começo desse culto a ti, Senhor, que seja a única voz ouvida que venha de ti nesse momento. Que somos instrumentos teu. Usa o teu servo nesse momento, Pai querido. Pelo nome santo, poderoso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, para mim é sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos, independente se vai ministrar a palavra ou se não vai, é uma alegria poder estar aqui. Servir ao Senhor é um privilégio e uma bênção, embora seja uma grande responsabilidade. Porque antes de pregar para vocês, eu preciso estar coerente com aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Então, não é apenas um sermão, não é apenas um tema, é algo que Deus nos incomoda. Às vezes é difícil explicar essa sintonia entre o pregador e Deus. Cada um tem uma experiência, cada um tem uma forma de falar com Deus. Alguns através da oração, alguns através de ouvir um louvor, outros lendo a palavra. De qualquer forma, Deus fala com cada um de nós do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma série de mensagens que eu já preguei esta mensagem há algum tempo atrás. Nós fizemos 6 mensagens no Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7. Esse é o segundo sermão. Se Deus nos der a oportunidade de compartilhar os outros 4 sermões, nós faremos isso. Se não tiver, nós vamos ficar nesse aqui. Então, o tema, e eu gostaria que você prestasse muita atenção e que você repetisse comigo esse tema: Jesus, um mestre a ser seguido de perto. Vamos repetir, por favor? Leia comigo. Jesus, um mestre a ser seguido de perto. No mundo de hoje, onde, principalmente na linguagem digital, falar seguir, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no LinkedIn, seja no qualquer plataforma de rede social, quem tem muito seguidor é considerado alguém top, alguém que está lá em cima, alguém que tudo que posta, todo mundo está dando um like, todo mundo dá um joia, todo mundo faz um comentário. Mas e na vida real? Quem são os nossos mestres? Quem nós estamos seguindo? É fato que você e eu sempre temos alguém que nos ensinou alguma coisa. Eu tenho um mentor na área profissional que me ensinou muita coisa, me ensina até hoje.
Eu tenho um mentor, pastor, sempre quando eu estou com alguma dificuldade, eu vou até ele, sento com ele, tomo café, choro, me lamento, oro. Às vezes ele puxa minhas orelhas, às vezes ele me dá conselhos, porque todos nós precisamos disso. Mas o principal mestre a ser seguido de perto é Jesus Cristo. Principalmente se nós queremos ser vitoriosos. Porque a luta sempre vai vir, a batalha sempre vai existir, sempre vai ter alguém para te provocar, sempre vai ter alguém para falar alguma coisa para você, para te tirar da sua alegria, para te chatear, para te magoar. Sempre vai ter alguma situação que vai te colocar no estreito. E agora? O que faço? Para onde vou? Com quem eu falo? Às vezes não dá tempo de falar com ninguém. Mas sempre dá tempo para falar com Jesus. O interessante é que o texto que o Júnior já leu o texto, os irmãos, junto com os irmãos, mas o texto do Sermão do Monte, ele é fantástico. Eu diria imensurável. Por quê? Porque o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele é um resumo daquilo que o cristão deve fazer e daquilo que ele não deve fazer. Se você porventura está na igreja já há 5, 10, 15 anos como membro de uma igreja, membro aqui, enfim, e você chegar a dizer, eu não sei o que fazer, não sei o que eu estou fazendo na igreja, não sei para que o Senhor me chamou e o que eu devo fazer, eu aconselho você ler o Sermão do Monte. Jesus vai te confrontar. Esse texto, ele nos confronta. Jesus usa duas figuras de linguagem. O sal, que é um tempero, e luz. Mas não é apenas essa luz que nos ilumina aqui. É uma luz transcendental. É uma luz que vem do trono do Senhor. Luz esta que nós só podemos obter se nós seguirmos Ele de perto. Então fica-se a pergunta: nós estamos seguindo Jesus de perto? Num tempo tão polarizado. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde, olha só, presta atenção, que parece, não tem nada a ver com o texto, ou com o sermão, mas tem. Nós estamos vivendo um tempo, por exemplo, se esta ala aqui for direita, bolsonarista, por exemplo, e essa ala aqui esquerdista, Lula, não se pode ter amizade por conta de uma posição. O ponto que nós chegamos, e isso, infelizmente, tem invadido nossas igrejas. E nós temos nos deixado nos levar por isso, diretamente ou indiretamente. Então nós precisamos começar a olhar para algumas coisas. Gui, põe o texto para nós aí, por favor.
quero destacar algumas coisas, já que o texto foi lido. O que é ser sal? Para que serve o sal? O sal serve para temperar, correto? Pensa numa comida bonita, de se ver, multiforme, mas quando você coloca no paladar, ela está sem gosto, sem sal. Ninguém consegue comer. Às vezes a gente come, quando está doente, aquela comida sem sal no hospital, porque se você não comer, você vai ficar com fome. Então você acaba comendo, mas não é algo que você faz com prazer. Então, vai segurando aí. O que é ser sal ou luz? Perguntas feitas por muitos ao longo desses anos. E você já tem a resposta? Nós temos esta resposta? Sim ou não? Temos ou não temos? Claro que nós temos. Quem é a resposta? Jesus. Mas ele nos ensina algo. Por que ele fala isso? Porque os fariseus e os saduceus estavam apertando Jesus. E olha só, o propósito é mostrar que Cristo é a única solução, como o texto diz no verso 13. Que tipo de sal você é hoje? Analisando você mesmo. Qual nota você daria para você mesmo? Como luz, a situação é a mesma? Você tem a luz de Cristo? São perguntas que o texto faz para nós. Porque os dois andam juntos. Não é possível ser uma nova criatura sem ser sal da terra. E também não é possível ser uma nova criatura sem ser luz na terra. As duas coisas andam juntas. E Jesus questiona, Jesus fala isso. Por quê? Porque no decorrer do Sermão do Monte, que não foi 1 hora ou 2 horas, e nem um dia só, foram mais do que isso, Jesus estava ensinando o povo o que eles deveriam fazer e como eles deveriam fazer. O que me deixa assim fascinado é como Jesus e a sua sabedoria, nenhum de nós podemos alcançar, mas as sacadas. Então ele usa o sal para dizer que o servo do Senhor, ele precisa ser uma pessoa temperada, ou seja, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não se deixa levar por luzes que aparecem do nada, luzes que não têm fundamentos. O sal, a mesma coisa. O que nós precisamos temperar? O tempero aqui é uma analogia. Um alimento só se torna bom e prazeroso temperado. Alguém vai querer comer arroz sem sal? Grudando, unidos venceremos, que taca na parede e fica lá grudado? Cru? Não. Você vai temperar e deixá-lo cozinhar até que ele fique prazeroso. Você coloca no paladar, quando você mastiga, você sente alegria. Então, o tempero aqui é mostrar para as pessoas, na prática, o que é ser um servo do Senhor. E a luz é o exemplo, é o testemunho, que aquela pessoa não é
mais a mesma. Então vejam bem, nós temos 3 meninas bonitas ali. Né, meninas? É vocês mesmos. 3 moças bonitas. O que faz elas serem bonitas? Não é apenas a sua aparência. O que faz uma pessoa ser bonito, um homem ou uma mulher, não é apenas a sua aparência, mas é a sua educação, é o seu respeito, a sua maneira de falar, de conversar com as pessoas, de dar ouvido às pessoas, de respeitar as pessoas. Percebe que é um conceito totalmente diferente do que o mundo apresenta? Que o mundo apresenta o seguinte conceito: uma pessoa bonita é uma pessoa saudável, que tem uma alimentação equilibrada, não sei onde isso, para a maioria de nós isso não funciona, e uma pessoa que faz academia, ou seja, magra, esbelto, que está por dentro da moda, que anda dentro da tendência. Isso é beleza no padrão do mundo. Mas no padrão de Cristo, beleza é caráter. Beleza é que ele diz que a palavra do cristão precisa ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Significa que o cristão não mente, que o cristão não faz falcatrua, que o cristão não passa cheque sem fundo, que o cristão não compra e não paga, que o cristão é honesto, é decente, cumpre com os seus compromissos. E daí a gente vai para o primeiro tópico desse sermão. Põe para nós aí, Gui, por favor. Pode pular isso aí. Isso, obrigado. Um mestre a ser seguido cumpre a profecia. Jesus não deixou absolutamente nada sem fazer. Ele fez absolutamente tudo que estava proposto desde o Gênesis até chegar o Novo Testamento. Vamos observar. O cumprimento das Escrituras até Jesus e em Jesus renova as profecias para todos, inclusive para mim e para você. As palavras do Mestre, como descreve o texto no verso 17 e 18, toda a Escritura irá cumprir, palavra por palavra. Você ainda tem dúvida? Tem gente que ainda tem dúvida. Tem gente que acha que não vai acontecer. Mas se a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. Observe só o que Jesus fala em João, capítulo 8, verso 11. Alguém abre aí e lê para nós, por favor. Evangelho de João, capítulo 8, verso 11. Por favor, leia com voz bem. Olha só. Esse episódio, nós sabemos de onde é. Todo mundo
queria acusar. Jesus pergunta para aquela mulher: cadê os seus acusadores? Foram todo mundo embora. Ninguém te acusou? Não. Nem eu. Vai e não peques mais. Palavra. Caráter. Palavra tem que se cumprir. O cristão precisa ter palavra. A igreja precisa ter palavra. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. Se nós queremos ser luz, se nós queremos andar com Cristo de perto, nós precisamos cumprir aquilo que nós nos comprometemos. Se der a palavra, vá com ela até o final. Irmãos, eu já tomei alguns prejuízos profissionalmente falando, porque isso eu aprendi com meu pai. Quando você empenhar a sua palavra, você vai com ela até o final, ainda que você tome prejuízo. Falou que é aquilo e pronto. Por quê? Porque pressupõe-se que o Renato, ele tem palavra, e ele cumpre aquilo que ele faz. Que o Marcos tem palavra, e ele cumpre aquilo que ele faz. Que o Júnior, ou os Júniors, tem palavra, e eles cumprem o que ele fala. Que as irmãs aqui têm palavra, e cumprem aquilo que fala. Então, ser sal e ser luz é cumprir o que nós devemos cumprir. Nisso surgem algumas perguntas. Como está o nosso testemunho lá fora? Essa é a primeira pergunta que o texto nos sugere. A segunda pergunta que o texto nos sugere: como as pessoas veem você, eu, nós? Como as pessoas lá fora nos veem? Não estou dizendo, sempre vai ter alguém que vai querer falar mal de você ou de mim. Sempre tem alguém que fala. Mas quando é uma palavra infundada, a própria palavra, ela não prevalece. Ela se quebra sozinha. Por quê? Porque não tem fundamento. Porque não tem nada que possa dizer, não é. Não é. Mentiras, o adversário, ele é especialista nisso. E se você não tiver grudado no mestre, você pode ser levado ao engano por conta de uma mentira. Porque ele mescla uma mentira com uma verdade, para passar como se fosse verdade. Já viu o golpista? Alguns irmãos aqui já caíram em golpe, não já? Eu já caí. Não falo isso com orgulho porque dá uma raiva danada. Mas já caí. Mas por quê? Porque quem estava do outro lado foi tão convincente que parecia ser verdade. E talvez numa indisciplina, numa correria, numa falta de atenção, você se deixou levar. Não se engane, porque na vida espiritual não é diferente. O adversário vai colocar situações, ele vai colocar pessoas, ele vai colocar alguma coisa para tirar você daquilo que Deus quer para você. E como igreja, não é diferente. Precisamos olhar para isso com carinho. Verso 19: advertência para aqueles que desobedecerem e ainda ensiná-las com uma interpretação errada, como vemos. Essa advertência, em primeira instância, é para os líderes. Um monte de gente aí ensinando coisa que a Bíblia não diz. Falando que Deus falou, que Deus não falou. Dizendo que a Bíblia disse, que a Bíblia não disse.
colocando doutrinas aonde não tem doutrina, não é bíblica. Uma doutrina, para se tornar doutrina, não sei quantos sabem disso, mas uma doutrina séria, bíblica, ela está em convivência no Velho e no Novo Testamento. Não é apenas um versículo ou dois. Ela está dentro de todo o contexto bíblico. Isso é doutrina. É princípio bíblico. Se não houver isso, não há. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Por que nós não, as mulheres da nossa igreja, da nossa denominação, não usam véu? Porque não é doutrina. O único texto que nós encontramos no Novo Testamento está na carta de Paulo aos Coríntios. Qual era o contexto ali? Uma cidade portuária, onde a cidade tinha um templo de uma deusa. E à medida que as mulheres iam se convertendo, elas chegavam na igreja careca, porque era o sacrifício que tinha que ser feito em nome da deusa. Então, qual foi a orientação de Paulo? Para que não houvesse confusão, que elas colocassem véu. Depois disso, você não tem nada mais com isso. Não é doutrina bíblica. O restante, você interpreta aí, olha o texto bíblico. Assim tem várias outras coisas. Mas tem pessoas que tentam nos incriminar ou nos subjugar, porque na nossa igreja as mulheres não usam véu. Não é doutrina bíblica. Não se deixe levar por isso. Observe a palavra. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, irmãos, a Bíblia não é só para você carregar para a igreja. A Bíblia é para você folhear. A Bíblia é para você ler. É para você olhar. Sabe o que eu fazia? Eu tenho uma Bíblia mais antiga, ela está lá em casa. Ela está cheia de marcação, cheia de anotação. Eu começava a ler um texto, eu não entendia, eu fazia um círculo ou grifava. No outro domingo eu batia, eu ia no gabinete do pastor, meu pastor. Pastor, eu li isso aqui, está falando isso, 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 mas eu não entendi. E eu vi pessoa assim, assim, falando isso, isso, isso. É isso mesmo? Não. Isso aí é assim, 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 por causa disso e disso. É não comprar lebre por gato. É onde muitos se perdem, por não conhecer a palavra. Vamos caminhar um pouco mais aí, Gui, por favor. Muitos dos dias de hoje terão julgamentos mais severos por esta razão, que devemos orar e deixar o mestre cuidar desse assunto. Aprenda a lição. Se você fazia isso, não faça mais. Para o seu bem, e se cumpra a profecia em sua vida, e seja estendida para toda a sua família. Você aceita receber hoje a profecia do mestre em sua vida? Texto que nós lemos. Não é uma profecia sobrenatural. O pastor Eurico recebeu algo sobrenatural de Jesus e vai entregar para a igreja. Não. É a palavra de Deus interpretada e iluminada pelo Espírito Santo. E muitos, quando a gente fala aqui, irmãos, eu já falei aqui na igreja, que nós não podemos ser religiosos, é por causa disso. Religioso não vai herdar o reino do céu. Quem vai herdar o reino dos céus é o fiel, é o temente, é o persistente,
é aquele que tem um coração reto diante do Senhor, é aquele que dá um bom testemunho, é aquele que não desiste do Senhor por nada, é aquele, como Paulo diz, nada que aconteça nesse mundo vai me separar do amor de Deus. Por quê? Porque a fé precisa estar fundamentada na palavra do Senhor. Ele é o nosso mestre. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Passa a próxima aí, Gui, por favor. Obrigado. O mestre a ser seguido compara valores. O mestre deixa claro que os nossos valores não for superior aos dos fariseus, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Isso significa, se os nossos valores forem baseados nas coisas deste mundo, nunca seremos luz ou sal. Nessa noite precisamos sair daqui com isso claro, começando por mim rever valores que desagradam o mestre. Ele espera de nós que sejamos fiéis a ele. Hoje, o que mais temos são pessoas com valores deturpados, que são baseados em falsas verdades, promovem sociedade injusta, volúvel, egoísta, mentirosa, sem respeito, e infelizmente esses valores entraram na igreja, e por esta razão estamos vendo a igreja do século 21 morrendo e se perdendo por não crer na palavra do mestre. Às vezes, irmãos, não sei como você vai interpretar isso, mas uma tradição não pode ser maior do que a palavra de Deus. Uma cultura não pode ser maior do que a palavra de Deus. Ela pode ser respeitada, mas ela não está acima da palavra de Deus. Por que Jesus batia, no bom sentido, nos fariseus e nos saduceus, principalmente? Porque eles eram hipócritas. Porque eles passavam uma aparência de santidade, mas no fundo não tinha nada de santidade. Ditado popular: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Essa era a regra dos fariseus. E hoje em dia, infelizmente, na igreja do século 21, tem muita gente dentro das nossas igrejas exatamente desse jeito. Pior do que fariseu, pior do que saduceu. Vende o peixe como o salmão top. Mas quando compra o salmão está mais podre do que tudo. É a história do sepulcro caiado. Quando você vai no cemitério, você vê aqueles túmulos maravilhosos de mármore, obras de arte, principalmente na Consolação, lá na Doutora Arnaldo. Mas por dentro não tem vida, está podre. E muitas das nossas igrejas nesse tempo está exatamente desse jeito, sem vida. Ser luz e ser sal neste mundo é coisa séria. E nós podemos definir o que queremos, baseado na palavra. E olhar para nós mesmos e nos perguntarmos: eu estou seguindo de perto o mestre? Ou não? Eu tenho abrido mão de alguma coisa para que
o meu mestre possa ser glorificado, ser exaltado? Ou só vir ao culto no domingo de manhã, ou no domingo à noite, ou na semana é o suficiente? Será? E isso é sinônimo de sal e luz da terra? Ou não? O que nós precisamos? Irmãos, eu vi no Discovery Channel, um mês e pouco atrás, um culto numa aldeia na África. Tinha só uma tocha na igreja. Não tinha banco. Telhado era palha. E os irmãos orando naquele lugar, cantando com um fervor avassalador, descalço. E às vezes a gente tem tudo. E nós não apresentamos 5% daquilo que nós deveríamos apresentar para o Senhor. Mas nós dizemos, batemos no peito, não, eu sou sal, eu sou luz deste mundo. Talvez nós não estamos sendo esse sal e essa luz, não. Observe lá o que ele diz sobre o sal, no texto que nós lemos. Se o sal, ele for insosso, ele não serve para nada. O que vai ser feito com ele? Vai ser lançado fora. Porque não presta. Você não pega uma luz e põe debaixo da cama. O que Jesus está querendo dizer para o povo e para nós? Onde estão os talentos que eu te dei? Os dons que eu te dei? Você guardou numa gaveta e deixou lá? Por que não usa? Por que nós não usamos aquilo que Deus nos dá? Por que a gente foca tanto naquilo que é material e não no espiritual? Sei que a gente precisa comer, que a gente precisa beber, que a gente precisa trabalhar, pagar conta, pagar água, pagar luz, fazer compras. Mas isso é efêmero, irmãos. E a eternidade? Se o Senhor voltar hoje e chamar você pelo seu nome e falar, ô Eurico, chegou a sua senha, vamos embora. Imagina, chegou lá no portão do céu, o anjo olhou, você é o Eurico? Sou eu. Ô Eurico, seu nome não está aqui não, cara. Dá meia volta, vai no corredor, até o final do corredor, pega o elevador, lá no quinto subsolo lá, você vai lá para ver se o seu nome está lá. E aí? Pensa. Será? É isso que nós queremos ouvir do Mestre? Mas se nós não queremos ouvir isso, nós precisamos olhar para Ele e seguir os seus valores. Mudar os nossos valores. Próximo aí, Gui, por favor. Aprender tudo isso não é apenas uma questão didática. Não é apenas uma questão de ser melhor ou pior. Aprender isso é valorizar o que Jesus fez no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. O que nós acabamos de fazer aqui, celebrar a ceia do Senhor, ato memorial, é saber que eu só estou aqui porque a bondade e a misericórdia do Senhor me alcançou.
É saber que eu estou aqui de pé, porque um dia o Senhor enviou o seu servo lá onde eu estava e me resgatou do lamaçal do pecado. É saber que cada culto que eu tenho a oportunidade de estar presente, é saber que é bondade e misericórdia do Senhor, bondade e misericórdia essa que deve ser compartilhada lá fora. Se Ele é o meu mestre, se Ele é o nosso mestre, nós precisamos olhar para isso e não apenas ter na teoria, mas ter na prática. Pensa, irmãos. Pensa. Eu escrevi uma mensagem, está nos meus arquivos. Faz muito tempo, 90 e pouco, nem era pastor. Uma igreja melhor começa em mim. Se eu quero que a minha igreja seja diferente, eu preciso mudar. Eu preciso ser melhor. Eu preciso fazer a diferença. Não porque eu posso, não porque eu quero, não porque eu tenho uma graduação, não, mas porque Cristo fez isso por mim e eu preciso fazer isso por outros, para a glória dele, não para a minha, mas é para dele, que ele é o meu mestre. Então, queridos, Igreja Batista da Vitória, esta igreja pode ser muito mais que os olhos veem, muito mais. Nós podemos fazer coisas fantásticas aqui, além daquelas que já foi feitas. Nós podemos fazer muito melhor, muito mais, mas juntos. Não é meia dúzia de gato pingado fazendo e o restante de braço cruzado olhando. Não, juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos. Quando nós damos as mãos, um sustenta o outro. Nós podemos caminhar. Porque quando eu olho para meninas como ela, a outra menininha que estava ali, seu filho, essa geração que está chegando, como é que vai ser essa geração daqui para frente, na casa do Senhor? Como vai ser? Se nós não investirmos neles hoje, se nós não fizermos algo diferente para que eles possam se sentir acolhidos, bem. Guilherme, o Lucas, não é o Guilherme 2, é o Guilherme 1, tá? O que a gente está fazendo por esses jovens, por os outros jovens desta igreja? O que nós podemos fazer de diferente por eles? Não é seguir o mestre, não é ser luz, não é ser sal. Qual é o exemplo que nós, mais velhos, estamos dando para eles? O que nós queremos que essa igreja seja daqui a 10 anos? Onde ela vai estar? Onde nós vamos estar daqui a 10 anos? Talvez eu não esteja vivo, talvez você não esteja mais vivo. Daqui a 10 anos eu vou estar com 67 anos. Se Deus permitir. Mas não sei se eu vou estar de pé, se eu vou estar bem, se eu não vou estar. Mas eles provavelmente vão estar. Então, meus irmãos, não se trata de você ou de mim. Se trata para onde nós estamos indo e como estamos indo. O que precisa mudar? O que deve mudar? O Sermão do Monte, por si próprio, é desafiador.
Lembra? Começa lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado o que tem misericordioso, porque ele alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o limpo de coração, porque ele verá Deus. E bem-aventurado é o mestre que está ensinando. É o mestre que está escrevendo. É o mestre que está passando a lição. E essa lição precisa ser passada para frente. Isso. Olhar para isso, para entender isso. Aprendemos hoje que ser sal é ser uma pessoa equilibrada no seu andar, no seu falar e viver. Ser luz é uma pessoa que confia no Mestre, mesmo quando toda a sua volta diz não dá. É uma pessoa que nos piores momentos ele consegue ter uma palavra de consolo, serena, humilde, que age sobre as ordens do Mestre. Em outras palavras, ousada, usada pelo Mestre. Vimos também que o Mestre cumpriu a profecia e nos concedeu esperança até os dias de hoje. Essa profecia é para se cumprir em você também. Precisamos rever nossos valores diante do Mestre, para termos nosso lugar garantido no reino do Mestre. Você quer fazer parte desse reino? Ele está te convidando. Você vem? Quando a gente fala em ter uma experiência para ganhar uma alma para Cristo, essa experiência, ela é fantástica. Eu me lembro de pessoas que o Senhor colocou no meu caminho para ensinar, para exortar. Eu não era pastor. Eu nem fazia ideia que um dia eu seria pastor. E hoje essas pessoas se tornaram homens, mulheres, servos do Deus Altíssimo. Foram alcançados pela graça. Se converteram. Servem ao Senhor. Mas se eu tivesse ficado calado, eles nunca seriam o que são hoje. Não porque eu disse alguma coisa, porque eu não sou nada. Mas porque o Senhor usou a minha vida naquela oportunidade. Meu irmão, você ainda não teve essa experiência. Está na hora de você ter essa experiência. Está na hora de você pedir a Deus que Ele te use. Sabe? Busque isso. E o dia que você tiver essa experiência, você nunca mais vai ser o mesmo. Sabe o dia quando você conquistou a sua esposa? Quando você começou a namorar e você a conquistou e chegou no casamento e você se casou com ela e hoje você vive com ela e você olha para ela e fala: que coisa linda que Deus me deu. Mas se você não tivesse ido atrás, não tinha acontecido. Se você não tivesse saído da sua zona de conforto, não tinha acontecido. Se hoje você tem uma linda mulher ao seu lado, ou um lindo homem ao seu lado, é porque você foi atrás. É porque você venceu a timidez, venceu o que tinha que para vencer, para conquistar. Na vida espiritual não é diferente.
Só que na vida espiritual a gente conquista a eternidade. Não é parcial. A eternidade, meus irmãos, é algo fantástico. É algo que só quem está lá pode dizer com detalhe. Nós imaginamos, nós falamos baseado naquilo que a palavra de Deus nos garante. Mas nós não estamos lá, nós estamos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer por onde. E eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como que está o seu relacionamento com Deus. Se você tem sido realmente sal da terra. Se você tem sido luz neste mundo. Mas se isso porventura tem estado em baixa, essa noite é uma noite para você tomar uma decisão ao lado do Senhor. Tomar uma decisão e mudar. Mudar hábitos. Mudar postura. Mudar a maneira de falar. Para a glória do Senhor. É uma noite para refletirmos sobre tudo. Sobre o que somos, aonde estamos, para onde estamos indo. Como eu estarei daqui a algum tempo. Porque Jesus deixou o seu esplendor, deixou a glória, viveu neste mundo, nasceu neste mundo, pagou o preço que eu e você não poderíamos pagar. Ele requer de mim e de você, de nós, a nossa fidelidade, nosso temor, sermos instrumento nas mãos dele, para ganharmos almas, para fazermos discípulos, para a glória do Senhor. Sabe, irmão, não é um culto de domingo à noite ou de domingo de manhã. Não é um culto no sábado ou no meio da semana que vai mudar. O que vai mudar é você diante do Senhor. Daqui a pouco está se completando mais um ano de vida dessa igreja. O que nós fizemos? Chega a época do aniversário, aí vamos convidar preletores, vamos fazer. Mas nós estamos comemorando o quê? Quantas almas ganhamos para Cristo no ano de 2025? Quantas almas ganhamos no 2026? Quantos batismos nós tivemos? Isso não é só função do pastor. É a função da igreja. E nós podemos fazer isso juntos. O bairro pode ser difícil, mas para Cristo nada é impossível. Absolutamente nada. E tudo começa com oração, irmãos. Maior ferramenta, uma das maiores ferramentas que o cristão tem nas mãos, chama-se oração. Nós oramos pouco. Nós dedicamos pouco tempo para a oração. Precisamos orar mais. Precisamos olhar com mais carinho. Para o seu filho, para a minha filha, para os nossos filhos. Para esses meninos que estão aí, que são talentosos. Para aqueles que não estão aqui, que vêm às vezes só de manhã, que são talentosos, que
que nós olhemos para eles com um olhar diferenciado. Para amanhã, quando eles tiverem 15, 16 anos, a gente não chorar, porque eles se desviaram. Isso é sério. Isso é muito sério. É nossa responsabilidade. O Sermão do Monte nos põe nesse patamar de pensarmos, de analisarmos quem somos, de onde estamos vindo e para onde estamos indo. Se somos sal de verdade, se somos luz de verdade. Ou é apenas uma fala e nada mais. Não saia daqui nesta noite sem pensar nisso, sem tomar uma posição diante do seu mestre. Se porventura o seu relacionamento com ele não está tão bom, senta com ele, conversa com ele. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu sei que às vezes eu piso na bola. Senhor, eu sei que às vezes eu deixo a desejar, mas eu não quero continuar assim. Tem misericórdia de mim. Me ajuda. Quero convidar você para baixar a sua fronte, fechar os seus olhos. Vamos orar. Ore. Ore por esta geração. Ore pela geração que está chegando. Ore por você mesmo e diga para o Senhor: Senhor, eu me tornei um religioso. Eu só frequento, eu não faço mais nada. Me ajuda, Senhor. Senhor, nós temos consciência que nós precisamos do Senhor. Temos consciência, Senhor, que nós precisamos melhorar a nossa postura, nosso falar, nossos atos, porque o Senhor é o nosso mestre, e nós queremos ser luz, Senhor, nós queremos ser sal, e se ainda não somos, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, perdoa, Pai, a minha incredulidade, perdoa, Pai, a minha falha, perdoa, Senhor, as mais diversas desculpas que dou diante do Senhor. Uma hora é cansaço, uma hora é falta de tempo, uma hora é isso, é aquilo outro, e quando eu poderia fazer algo diferente. Oh Deus, sou teu servo, sou tua serva. Ajuda-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia da minha casa, Senhor. Do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos netos. Oh Deus, queremos ser sal. Queremos ser luz. Queremos brilhar neste mundo como o Senhor brilhou. Sabemos que não é fácil. Sabemos que não depende de nós. Nós precisamos da tua orientação. Oh Espírito Santo, nos ilumina. Nos mostra. Nos dá, Senhor, aquilo que necessitamos. Por bondade, por misericórdia. Que esta igreja ela possa crescer na tua presença, crescer em espiritualidade, crescer em qualidade, crescer numericamente. Oh Deus, a obra é sua, Senhor, a igreja é tua, Senhor, nós somos apenas ceifeiros. Nos ensina a fazer algo diferente,
além daquilo que nós já estamos fazendo. Ó Deus, desperta nesta noite todos que estão aqui sentados neste banco, irmão, irmã, mais novo ou mais velho, para que a tua glória, somente a tua glória, enche este lugar. Enche este lugar, como foi no templo com Salomão, lá em 1 Crônicas, capítulo 7. Como foi em Atos dos Apóstolos. Como foi na vida de Davi. Oh Deus, estamos clamando por mudanças. Estamos clamando por despertamento espiritual. Estamos clamando por avivamento, Senhor. Nos ajuda. É a nossa oração. No nome precioso de Jesus. Amém. E amém. Amém. Júnior. O Júnior tem a palavra. Deus abençoe, pastor.